Eu sou o Eu Sou, Machachohan da Terra, Saint Benjamin Germain, também conhecido comumente como o Mestre do Sétimo Raio Saint Germain. Meus queridos de Chiloé, estamos aqui novamente para apreciarmos todos os progressos que têm sido feitos a nível consciencial em questões de semanas, muitas vezes em questões de dias. Efeitos esses, avanços esses, tão rápidos, tão exponenciais, de que agora, a cada vez que eu retorno a vocês, eu tenho mais para falar e esse mais que hei de falar precisa ser comunicado em tão pouco tempo como o que foi dado para mim nesta comunicação. Mas eu tentarei fazer o meu melhor, pois esta é a melhor época para estar na parte física deste planeta. Esta é a melhor época para vocês descobrirem quem realmente são, longe de todas as inverdades que foram ditas a vocês, longe de todas as mentiras que vocês contaram para si mesmos, longe de todas as inconsciências trazidas pelo seu interior descomunado com a sua real essência e também pelo exterior, que é somente isto que este sabe fazer: enganá-los, puni-los, desencaminhá-los, levá-los para longe da senda da luz da consciência. Mas agora é a hora de virar as coisas. Agora é a hora de trazer um novo momento a este planeta que vem se aproximando progressivamente, que vem se aproximando de tal maneira que aqueles que estão preparados, que aqueles que fizeram as suas lições de casa em outras ocasiões quando peregrinaram a parte física deste planeta, não tenham senão outra escolha: a adentrarem a grande dança universal que é a consciência se manifestando sem limitações. Recentemente, nós estamos fazendo uma triagem no plano espiritual durante as horas de sonos de todos os seres humanos encarnados. E sim, não foi um equívoco da minha parte falar horas de sonos no plural e não no singular. Horas de sonos. Vocês talvez se perguntem ao que eu me refiro por horas de sonos. O seu sono habitual, aquele que talvez achega-se a você ao final de um dia, aquele que denota para si de que é hora de descansar ou repousar, o sono relacionado aos ciclos do corpo biológico e da mente conectada até certo ponto com o seu cérebro. É apenas um dos muitos sonos que os seres humanos acabam tendo o prazer de se deleitarem. Há outros tipos de sonos no qual você não precisa necessariamente estar numa cama, estar no estado mais aprofundado de sono, no estado REM. Há muitas outras maneiras de se desligar momentaneamente ou por um longo período da sua percepção de estar ligado a uma vida física, a um corpo físico e a personalidade que utiliza-se deste corpo físico. Então, nas várias horas de sonos, essas outras possibilidades de estar em algo que chamamos de sono, essas outras horas de sonos que eu não entrarei em maiores detalhes agora, mas o que deve importar para vocês é que nas várias horas de sonos que os seres humanos podem experienciar enquanto encarnados, estamos
fazendo essa triagem? Nós estamos fazendo 3 perguntas para os seres humanos encarnados nesses períodos que eles estão desligados da sua consciência assim definida como humana. A primeira pergunta é: você está preparado para viver à altura, e somente à altura do amor incondicional, assim, estando plenamente em serviço da espécie humana e do planeta que esta habita nesta nova era planetária? Essa é a primeira pergunta. E resume-se a: você está pronto a ser quem você realmente veio para ser no planeta? Você está pronto para encarnar a multiplicação de tudo que a sua real essência é? Você está pronto para andar nos trilhos do fluxo universal? A segunda pergunta, então, logo após essa que fazemos é: você está pronto para sanar de uma vez por todas as pendências que você talvez tenha acumulado nessa vida e de outras peregrinações que você fez à Terra? Aquilo que muitos de vocês chamarão de karma, ou a lei da causa e efeito. E depois da segunda pergunta, nós fazemos a terceira pergunta nessas diversas horas de sonos, da qual, dentre todas essas, escolhemos uma para se comunicar com cada ser humano que está sendo chamado para ter essa reunião conosco. Daí fazemos a terceira pergunta. E essa talvez seja a mais significativa de todas. Nós acabamos de falar para vocês que a primeira pergunta refere-se a indagar dos indivíduos se estão prontos para viverem no real eu. A segunda, se este real eu está disposto a permitir que o seu ser humano possa sanar todas as suas dívidas energéticas. E a terceira pergunta é: você está pronto para viver num mundo que é soberano em todos os sentidos? Energeticamente, mentalmente, consciencialmente, espiritualmente, em todas as outras formas que ajudam a construir essa percepção de mundo. E para a nossa grande surpresa, estamos fazendo a triagem com todos os seres humanos, literalmente todos encarnados. E também já estamos triando, por assim dizer, aqueles que estavam nas filas mais próximas de encarnarem nas próximas semanas, meses e anos. E o que descobrimos até o devido momento, ainda não terminamos toda a compilação da triagem, é de que 55% da humanidade respondeu a pelo menos 2 dessas 3 perguntas de maneira não afirmativa, de maneira negativa, ou seja, com um não. Ou seja, a maioria da humanidade, na verdade eu estou sendo injusto, mais de 50% da humanidade a esta altura colocam-se como não preparados para a nova era. E a nova era que eu me refiro aqui não é a New Age, esta era falada pelos espiritualistas, mas é a era do eu, é a época das máquinas, é a época da consciência da soberania do ser. 55% dos humanos se dizem totalmente despreparados. E por despreparados eles querem dizer ou não fizeram as lições de casa em épocas anteriores, ou não estão dispostos a ter que arcar com colocar as lições da vida e da evolução em dia em curtos períodos de tempo. E por curtos períodos de tempo, aqui da perspectiva da hierarquia planetária, nos referimos às vezes a apenas alguns anos ou décadas. Então, até esse momento, nós temos então 45% da humanidade que diria, ou que pelo menos por hora está alocada dentro dos dados da pesquisa como aqueles que estariam dispostos, pelo menos aí
a contribuírem 80% do que essas perguntas de fato estavam indagando, porque mesmo estes no segundo grupo talvez tenham respondido dentro das 3 perguntas, apenas uma como não afirmativa. Então, as atribuições ou as responsabilidades que dizer sim a esta pergunta trariam não poderiam ser cobradas destes. Mas porque venho trazer esses dados para vocês, esta constatação para vocês, porque de qualquer maneira a hierarquia espiritual não vai parar. Mesmo diante desta triagem e dos dados que esta está revelando, a realidade do fato é que estes 55% da humanidade, eles simplesmente não conseguirão ficar em nenhuma densidade deste planeta. Eles podem tentar ficar nos moldes anteriores que lhes aproviam com um senso de relativa liberdade, de relativa comodidade, de relativa familiaridade com a maneira humana de viver, mas eles terão cada vez mais dificuldade. E com isso, dentro desses 55% de humanos triados até o momento, muitos desses já estão se organizando em grupos, em grandes egrégoras. E essas egrégoras estão sendo responsáveis por organizar e planejar meticulosamente como estes sairão do planeta em grandes levas. Então é isso, muitos sabem que quando indagados pela hierarquia planetária de um planeta como a Terra, essas 3 perguntas é hora ou de ajustar-se, e se você não tiver os recursos, hora de montar numa grande garupa de algo consciencial e seguir para o próximo planeta que possa recebê-lo dentro do tipo de experiência que você quer ter nesse exato momento no universo. Isso já foi repetido outras vezes, algumas das informações aqui. O grande êxodo de seres do planeta Terra, de que isso talvez se daria por catástrofes, porque é uma maneira incrivelmente inteligente e bem articulada de fazer com que vários deixem a fisicalidade numa única só tacada, mas esse aspecto de uma triagem, esse aspecto de um grande senso sendo produzido pela hierarquia planetária da Terra é algo inédito, tanto neste planeta como para outros planetas que seguiram processos evolucionários bem parecidos com o nosso. Obviamente, eu estourei o tempo que havia sido dado para mim, mas aqui eu estou e não irei e não vou embora até terminar de dizer tudo o que preciso dizer. Falando então dessas grandes levas de seres que sairão, ou daqueles que estão cancelando as suas encarnações, pois agora, se descerem na fisicalidade do planeta, serão deparados a todo momento com as questões de idealização que a hierarquia planetária tem para esta orbe e que ficam bem explicitadas através dessas 3 perguntas. O que acontece é que daremos também continuidade ou a permissão para que mais perceptivamente fique demonstrado como há muitas coisas obsoletas em seu planeta. Uma delas, os cartéis farmacêuticos. Eu devo dizer, eu tenho uma profunda fascinação pelos cartéis farmacêuticos. As suas formas de controle, as suas formas de manipulação, as suas formas de venda e propaganda. Sim,
está sendo planejado um novo evento de cunho planetário, aonde esses cartéis farmacêuticos parecerão vir ao salvamento da humanidade moribunda, da humanidade defasada, da humanidade em necessidade de alguma solução prática e imediata. E assim parecerá que novamente a ciência do monopólio, ou a ciência debaixo de um monopólio, ou a ciência comprada pelos cartéis terá vindo e feito um grande trabalho pela humanidade, mas logo depois isso voltará para morder estes que assim fizeram o plano bem em suas faces, como se eles tivessem treinado um cão raivoso por deixá-lo ainda mais enfurecido contra qualquer um que não fosse os seus tutores, por deixá-lo sem comer, mas a tal ponto deixaram o cão tão faminto de que este se voltará contra seus próprios donos e o devorará. Então sim, a próxima grande quebra de ilusão será com os cartéis farmacêuticos. Isso será feito de uma maneira extremamente engenhosa, extremamente fabulosa, de que apenas o ser humano mais alienado de si próprio e realmente que está em qualquer outra orbe, pensando as suas experiências, não conseguirá ver claramente o que os cartéis farmacêuticos realmente são e o que eles realmente fazem nesse planeta. Alguns me pedirão datas, exatamente qual é o período. O período é esse em que vocês estão vivendo. Está chegando, está vindo esse tipo de experiência que será demonstrada muito em breve. Eu quero falar também sobre 2023 brevemente, porque 2023 podemos dizer que será aquele ano que no futuro dos seus livros de história receberá o mesmo papel que o ano 1 da era cristã, ou o ano que acabou sendo significado como o ano 1 da era cristã, acabou sendo em tempos passados, quando a história da sua humanidade foi dividida como antes de Cristo e após Cristo. É isso que 2023 será, um real divisor de águas. E não tenho muito mais o que falar sobre isso. Acho que essa é uma descrição o suficiente do que 2023 aguarda para todos vocês. Alguns têm me perguntado sobre Elon Musk. Elon Musk acabou de comprar uma das suas redes sociais, e Elon Musk também tem realmente esse plano de colonizar Marte com seres humanos. A realidade do fato é que a hierarquia planetária de nosso planeta, lembre-se, apesar de eu não estar completamente encarnado no planeta, a não ser por meus 2 avatares, eu ainda estou em outras orbes desse planeta que também são considerados Terra. Então, a hierarquia planetária de nosso planeta, por isso que eu me refiro ao planeta como nosso, pois ainda faço parte de uma de suas orbes, a hierarquia planetária de nosso planeta, em associação com a hierarquia planetária marciana, fizemos esse grande número assombroso de acordos entre hierarquias, para que possamos capitular, para que possamos conjugar essa experiência interplanetária, aonde supostamente os seres humanos vão e eles serão os desbravadores de Marte. Até que, quando Elon Musk realmente conseguir pôr essa ideia para rodar e obter um sucesso significativo, aí começarão os desdobramentos em que haverá a percepção de que Marte não é tão desolada, inóspita e sem vida como eles imaginavam. Então, é incrível o papel que Elon Musk estará desenvolvendo nos próximos anos. Mas eu não comentarei muito mais sobre isso. A última coisa que quero dizer é que um novo Alexandre o Grande se apresentará
em sua humanidade, não com o nome exatamente de Alexandre o Grande, mas um outro grande conquistador, não necessariamente de terras e de territórios, mas dos corações dos humanos, de uma nova temática de vida se apresentará. Por sinal, este novo grande nome na história da humanidade já está presente, já está agindo, e ele ficará lembrado nos livros de história, nas mesmas grandes pinceladas que homens como Napoleão Bonaparte, Cristóvão Colombo, que fui eu, Alexandre o Grande, Nabucodonosor e outros ficaram. Com isso, algumas atualizações do plano ascensionado direto do meu departamento de Matcha Chohan. Vale lembrar, eles estão pedindo aqui para que eu fale para vocês de que sim, Hollywood está em queda. E geralmente quando uma estrutura está em queda, a parte mais fraca dela começa a quebrar. Qual é a parte mais fraca que foi introduzida em anos recentes? Os canais de streaming, como, sim, a própria Netflix, que perdeu milhares de assinantes. Eu falo perdeu milhares, apesar de não ter sido tipo milhares ao ponto de milhões, porque eu já vejo todo o escopo dessa experiencialidade, tudo o que esta ainda dará de frutos lá na frente, e as próprias projeções de seus especialistas são de que ela perderá milhões de seguidores. O canal de streaming foi algo adicionado à indústria do entretenimento em anos recentes e em poucos anos, em menos de 10 anos, já se mostrou muito frágil, bem fragilizado, e já em pontas, ou já nas vertigens de ruptura. Mas por que este quebrou? Pois de fato, ou melhor, porque este sistema de streaming, não a Netflix, mas o inteiro nicho de canais de streamings já começa a apresentar essas fissuras, porque o que está de fato a quebrar ou a ruir não é esse nicho ou esse espaço dentro do mundo do entretenimento que está ruindo. Na verdade, é a estrutura maior que abrigava o completo e inteiro mundo do entretenimento. Outras coisas denotam essa ruptura, esse enfraquecimento, incluindo pessoas que deram bofetadas em outros numa recente premiação, ao qual eu não falarei o nome, pois há muitas mais nuances naquela história do que vocês imaginariam. Nós podemos dizer que aquela bofetada é simbólica da bofetada que o mundo do entretenimento já começa a levar e continuará levando nos próximos anos. E mais, e veja o tanto de atores, de artistas que estão entrando em colapso ou que estão passando por julgamentos na justiça. Os próprios indivíduos, os próprios membros dessas indústrias estão pondo para fora tudo aquilo do qual essas indústrias realmente são feitas. Lixo, profundo lixo consciencial e limitação das possibilidades extremamente, infinitamente mais imensas de produzir uma cultura e uma produção artística que reflita os momentos atuais da humanidade. Com isso, meus queridos, direto do departamento, sim, de meu departamento de Matcha Chohan, eu sou Sam Benjamin Germain, do plano ascensionado, brilhando e fumegante na chama cristal diamante violeta. Eu sou o que eu sou, vai o Homem Ram.